Olá, meus queridos, tudo bem? Eu trouxe hoje para conversar conosco esse vovô com as suas ideias, o Zygmunt Bauman, a pedido. Não esqueçam no final de dar o seu joinha ao canal e vamos conversar então sobre esse tema que já foi tema, na verdade, na semana passada e que alguns alunos pediram para que a gente retomasse para explicar um pouquinho mais sobre Bauman. Na verdade, ele é um autor pós-moderno. Ele fez todo um estudo em cima da modernidade e principalmente nos processos e nos impactos que a globalização trouxe dentro de um contexto social, político, econômico e também nas relações humanas que se estabelecem neste panorama social. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a modernidade líquida de Bauman. Na verdade, ele fez um estudo, ele dividiu, ele trouxe essa análise depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, ali, naquele período ali, para ele era uma modernidade sólida, era uma sociedade sólida, porque as instituições, as relações sociais elas eram muito mais estáveis do que agora. E acompanhando o processo tecnológico e a evolução desse processo de modernidade, ele conceitua então que a partir mais ou menos de 1960, essa sociedade ela passa por profundas modificações que refletem no dia a dia das pessoas. Então, para Bauman, é uma sociedade extremamente rápida, as coisas se modificam de uma forma muito rápida, tanto que ele trabalha muito a questão tecnológica, do consumo, as redes sociais, e ele diz que essa rapidez, essa vulnerabilidade, ela poderia ser comparada a uma situação de liquidez, de uma situação de água, porque a água escorre também, não se consegue segurar, e a sociedade hoje, a sociedade pós-moderna também se encontra nessas condições, onde a concepção e os valores das pessoas também passam por um processo de mudança. Então, vejam bem, ele trabalha muito a questão do capitalismo, do consumo, que leva as pessoas a adquirirem de uma forma instantânea e rápida a busca de prazeres imediatos, tá? Então ele disse que inclusive as instituições elas não são mais palpáveis na solidez e sim elas são frágeis. Então ele compara inclusive um indivíduo aí que há anos atrás ele tinha um emprego, ele ganhava mais ou menos e ele ia passar a vida inteira dentro dessa fábrica, desse trabalho, evoluindo de posto, de colocação, o salário aumentando um pouco mais, mas era possível esse indivíduo projetar a sua vida, ter o seu carrinho, a sua casa e ter uma vida mais ou menos e estável, né? E hoje não, ele disse que inclusive no trabalho o indivíduo ele entra dentro de uma empresa ganhando muito bem, mas ao mesmo tempo é totalmente inseguro essa solidez. Não existe solidez. E sim, é um processo muito instável. E aí ele traz esse reflexo desta busca contínua das pessoas por satisfazer as suas vontades, e aí ele traz o consumo, e enfim, essa fragilidade ele traz também para as relações sociais, para as relações que se estabelecem entre as pessoas, de amizade, romance, família, né? E ele traz muito a questão também, esse conceito de eu enquanto instituição de mim mesma. Então, na verdade, as pessoas acabam mais egocêntricas, individualistas e solitárias. E aí ele vem acompanhando o processo das redes sociais e daí não tem outra, né? Quando ele descobre ali as redes sociais, ele disse, viu, a minha análise estava certa,
cada um no seu celular, cada um na sua rede social. O consumo, o poder, o indivíduo tem que ter para ser. Ele não é para ter alguma coisa. Hoje ele precisa ter para ser. E ele monta o cenário que ele quer, esse indivíduo, dentro da rede social, vendendo a sua imagem, adquirindo prazeres imediatos, ou seja, eu tenho uma amizade aí, enquanto essa amizade ela me satisfaz, na verdade, né? Me acompanha nas festas, me escuta, né? Tranquilo. No momento, experimentem receberem continuamente aqueles WhatsApp, aqueles áudios compridos para ver se vocês não vão deletar a pessoa que está mandando. Né? Ou seja, eu quero falar, mas eu não quero que o outro fale, porque daí eu bloqueio ele. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo. Então, ele traz essa instabilidade, essa fragilidade nas relações humanas, tá? E ele traz que daí, claro, o consumo, a necessidade das pessoas de comprar e de aparentarem estar felizes e satisfazerem-se através do consumo e essa busca constante, né, de felicidade, isso também escapa aí, inclusive, a noção de valores. Os valores das pessoas é meio que na compra. Eu compro aquilo que eu quero, eu também compro afeto, compro carinho, enfim. É nesse sentido que ele trabalha essa questão de uma sociedade hoje pós-moderna totalmente vulnerável. Tá? E aí ele coloca aí essa frase bem interessante, que os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. E aí, de fato, se a gente for observar, tem muita verdade nisso, né? Desde os aparelhos que a gente compra, eles já são programados para estragarem, né? Com tempo hábil de vida, e depois automaticamente eles acabam estragando para que a gente possa consumir e trocar. Essa necessidade ele traz de publicidade, a propaganda contínua, né? Então, tudo em busca de uma suposta felicidade. Isso me deixa feliz, consumir isso me deixa feliz. E as pessoas estão nessa busca constante. E tudo muda, então ele diz que através deste processo de mudança rápida, isso reflete tudo na economia, política, nas informações, a tecnologia, a ciência. Tudo isso passa por mudanças instantâneas, extremamente rápidas. Isso, claro, tem origem aí exatamente nessa evolução tecnológica, principalmente neste momento que a gente vive a era, né, da comunicação. Então, fica muito evidente essa mudança de postura da sociedade. E isso reflete, sim, no dia a dia das pessoas, pessoas sem tempo, né? Pessoas que conseguem só se ver a si mesmas, né? Elas são empreendedoras de si mesmas, ou seja, eu mantenho o meu perfil lá, eu tenho que me cuidar, eu tenho que é eu e é eu, né? E as pessoas hoje, pessoal, de fato, elas não têm mais tempo para nada. Então, se a gente for prestar atenção, a pessoa sai de manhã, né, para ir trabalhar e é tudo automático, faz lanche, faz merenda para filho ir para a escola. Claro, não nesse momento de pandemia, né? Mas quase lá. E é automático e vai para trabalhar, é o trânsito, é aqueles vários anúncios e apita o meu celular, o meu chefe já diz, nossa, tu não estás aqui ainda, tem uma reunião, entra no elevador com café, parece filme, né? Mas é bem assim. E automaticamente larga filho na escola e depois dali tu já tem outro compromisso e daí tu vai ter que passar não sei aonde, daí tu vai para ginástica, tu vai, enfim, tu busca os filhos de novo, vai, bababá, aquece alguma coisa pronta, já congelada, porque a alimentação também fica assim, né? Tudo muito rápido. E aí, automaticamente, no momento de família, não existe mais, cada um no seu celular já preocupados com o dia seguinte. Sem contar que muitas pessoas acabam deixando até seus filhos no carro, né? Já aconteceu isso, vai trabalhar, quando lembra, a criança ficou dentro do estacionamento, né? E é exatamente essa rapidez, essas mudanças, né? Que na verdade não se fixam esses objetivos a lugar nenhum, né? Os objetivos são frágeis.
Não se tem como planejar. E aí, na idade de vocês, é muito interessante que também é uma insegurança em relação à vida futura. Que curso que eu vou fazer na faculdade? Eu tenho que decidir. Eu sou obrigada a decidir. A família cobra, todo mundo cobra, os professores cobram. E aí, o que tu vai fazer? E eu não sei, né? E aí, na verdade, eu tomo uma decisão e ela é extremamente frágil, porque quando eu vejo alguém comenta comigo, eu vou lá na internet, eu vejo sobre outro curso, eu penso, será que isso não seria o melhor para mim agora? E aí mas eu não sei, eu tenho que decidir, e agora eu já tô com duas opções que são bem interessantes, aparece uma terceira, uma quarta, e enfim. Então, Bauman traz esse momento de sociedade pós-moderna dentro de um reflexo que tem até outros autores como Lyotard, para quem quiser investigar, que também traz assim esse pensamento de uma sociedade, entre aspas, futurista, assim, né? As pessoas sem tempo para nada e tu busca os serviços já prontos e para facilitar a tua vida, que na verdade ela se resume a trabalho e a falta de tempo para as relações sociais, para as relações humanas interpessoais. E aí ele diz que acaba inclusive o amor sendo líquido, né? Então ele fala que as relações não são mais duradouras e que as pessoas elas estão com as pessoas momentaneamente apenas e para satisfazerem os seus desejos, né, as suas vontades, enquanto o outro é parceiro, tudo bem. No momento que o outro tiver algum problema, eu já não tenho mais tempo para ouvi-lo, né? E eu vou em busca sempre de uma outra companhia. Tá, gente? Então ele traz aqui a modernidade líquida, né, como uma forma ágil, acompanhando então o pensamento de hoje e automaticamente a ciência, a tecnologia, a economia, as relações humanas acabam dentro desse processo, desse comportamento que nada mais é que um reflexo de um mundo capitalista voltado para o consumo, onde as coisas se modificam rapidamente e que os valores que as pessoas dão à vida, às coisas, aos seus objetivos, elas se tornaram maleáveis, elas se modificaram, certo? E aí ele traz aí, ó, a conexão, que ele usa muito a rede social, né? E que a superficialidade das relações humanas, né? A família, amizade, amor, relacionamentos ficam extremamente suscetíveis à minha vontade imediata, né? Aqui ele traz as redes sociais, a internet, que acabam sim servindo de instrumento para intensificar, né, esses sentidos todos e essa busca contínua, que o que ele traz ali é o amor líquido, né, a relação pseudo-amorosa dentro dessa modernidade, dessa sociedade líquida, né? E tu não consegue objetivar alguém que tu vai conhecer e que vai ser talvez a tua companhia por muito tempo, por muitos anos, como antigamente. Hoje é tudo muito momentâneo, tá? É tudo essa busca incessante para gente se sentir feliz, porque tem tanto movimento nesse processo que as pessoas acabam não satisfazendo, né? Ou achando que não estão felizes. E as pessoas acabam, segundo Bauman, mais individualistas, elas não conseguem perceber o outro, muito menos pensar em solidariedade, algum trabalho voluntário, alguma coisa, não. É o eu egocêntrico, é o eu acima de tudo. E as pessoas não percebem isso, né? Então há um isolamento social muito grande. Inclusive, ele traz que muitas vezes dentro da mesma família, da mesma casa, as pessoas conversam pelo WhatsApp, pela rede social, né? Ou eu demonstro no meu perfil uma suposta felicidade sempre. Eu comprei isso, eu tenho que mostrar. Eu tô comendo isso, eu tenho que mostrar, né? Eu formo aí um cenário, uma vitrine de ampla felicidade. Na verdade, eu tô buscando isso o tempo inteiro, tá? Daí ele traz esse consumo irracional, essa busca por contentamento, tá, gente? E essa explicação de Bauman, fiquem ligados. Bauman tem caído no Enem,
dentro desse entendimento aí, tá? De modernidade líquida. Mas o que que é isso? É um mundo pós-moderno. É um mundo onde tudo é volátil, tudo é modificado a toda hora, tudo é transformado a toda hora, né? Devido exatamente a todo o processo de desenvolvimento econômico, aos processos de globalização, a revolução industrial, que acaba refletindo depois, agora na era da comunicação, e uma coisa tá enrolada na outra e faz com que a gente se torne exatamente pessoas, né, escravos da tecnologia e pessoas bastante indecisas muitas vezes, né, e muito inseguras, tá? Essa é a dica de hoje. Se liguem aí no canal. Beijo grande para vocês, morrendo de saudade. Sintam, ó, o abraço da Beth linda. E a gente se vê por aí. Cuidem-se ainda, porque ainda tem vírus circulando, tá? E beijos, mil beijos para vocês. Bye, fui!